Estamos de volta no nosso canal, mais uma pergunta bem difícil. Essa aqui hoje é que muitos pais sofrem e sofrem demais. Bem, eu sou o Davi. Eu sou a Carol. E vamos direto para a pergunta. O que fazer diante de uma birra da criança? Podemos começar em casa. A criança esperneia, se joga no chão, faz maior escândalo. Quais as opções? O que os pais podem fazer, especialmente nesses dias tão difíceis, em que pais que creem na palavra de Deus disciplinam seus filhos, podem até ser denunciados, algo que vamos tratar mais adiante. Mas o que fazer nesse momento? Depende muito da idade da criança. Uma criança muito pequenininha, um bebê, é muita instrução. Deixar muito claro que essa atitude não é aceitável, que não é permitido. E tem várias formas de lidar com isso. De talvez pegar a criança e colocar dentro de um berço e explicar, não pode. E quando a criança estiver feliz, tirar do berço e voltar para a atividade. Às vezes a criança está fazendo apenas um show. Ele quer a atenção de todo mundo. Ele caiu, meio que se machucou, mas ele olha, vê que está todo mundo em volta. Alguém tirou uma coisinha dele que ele não iria nem dar bola, mas como tem audiência, ele vai... Às vezes vira as costas, não dá atenção nenhuma e ele perdeu a graça, não funcionou a birra. Mas precisa ser ensinado, isso não é aceitável. Quando nós como adultos não recebemos aquilo que queremos, nós também não podemos ter birra nem de forma adulta, de reclamação, de resmunga. Isso também Deus tem que trabalhar o nosso coração e desde cedo precisamos trabalhar o coração do nosso filho. Não é a forma correta de mostrar que não gostou de alguma coisa. Nós vamos aprender várias técnicas de disciplina. A palavra de Deus é muito contundente quanto a isso. Ainda não é a hora, mas vamos tratando de outra parte dessa pergunta. É em público. Agora, não tem opções de nenhum tipo de disciplina corporal, de enfrentar a criança, de gritaria, bate-boca e tudo isso. Me lembro de um texto de Provérbios 29, versículo 15, que diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria. Sabedoria é uma vida digna, a perspectiva do alto que Deus tem sobre as decisões, sobre a vida, mas uma vida digna. Mas, diz o texto, a criança entregue a si mesma. Na língua original, no hebraico, essa frase de várias palavras traduz uma palavra só: a criança solta vem a envergonhar a sua mãe. Eu brinco que ainda bem que seja a mãe envergonhada e não o próprio pai. Mas o texto poético de Provérbios está falando de qualquer um dos pais. Passa vergonha por causa da vergonhice que a criança faz diante de outras pessoas. Uma birra em público, como lidar com isso? E todos nós já passamos por isso. Já passamos vergonha no supermercado, na igreja, no ônibus, seja lá que for. A criança é muito esperta. Ela sabe, aqui minha mãe não vai conseguir fazer alguma coisa, então apronta. Precisamos ser mais espertos. Tem hora que realmente não tem o que fazer. Por exemplo, você está num transporte público, você não tem onde ir para um lugar particular. Você pode pegar a criança no colo, segurar a criança e conversar com a pessoa ao seu lado, falar: olha, nos perdoe, estamos trabalhando isso, ainda não chegamos ao ponto onde queremos chegar. Acontece. Agora, no supermercado temos algumas opções. Por exemplo, talvez custe tempo e é ruim para nós como adultos, mas talvez seja um momento de pegar a criança, colocar no carro e vamos embora. E deixa a compra lá para o seu filho aprender. Isso é tão sério que minha mãe está disposta a perder a tarde dela, a viagem dela, para me trazer para casa, para lidar com isso em casa, porque isso não é aceitável. Estou lembrando de uma pessoa que faz parte do nosso programa
quando era criança e ela diante dos pais que estavam ministrando numa igreja como missionários, dando relatório, e essa menina aprontava demais no banco da igreja. E o que aconteceu? Minha mãe desceu do palco, me pegou no colo e saiu pela porta do fundo. Eu não lembro nada disso, ela me conta. Mas com certeza ela cuidou bem da situação. Mas realmente as crianças pensam, agora eu vou conseguir escapar e tentam. Uma outra técnica que nossa filha tem usado, que ela aprendeu com outra pessoa que não sei quem for, isso com criança que tem idade suficiente para lembrar, aconteceu algo na loja, no supermercado, e consegue lembrar ainda depois para ligar crime e consequência. Então você está no supermercado, não pode lidar com a ofensa naquele momento, mas se você faz uma risquinha na mãozinha e a criança olha aquela risquinha e ela sabe, isso significa que chegando em casa, meus pais vão cuidar disso. Então, o máximo a criança vai começar a chorar, não, a marca na mão não. Ninguém vai chamar a polícia, denunciar nada porque você pôs uma marca na mão. Mas é algo que a criança sabe. Meus pais estão levando muito a sério a minha atitude aqui perante as outras pessoas aqui num lugar, minha atitude é errada. Então, são outras maneiras. Um bebê, uma criança pequenininha que não tem como ligar, não vai lembrar, você chegou em casa meia hora depois, ela não vai lembrar. Então, isso não funciona. É para a criança que já tem essa memória. Mas entendemos que serve mais naqueles primeiros anos em que a criança não tem desenvolvido ainda um raciocínio abstrato. Não vai lembrar quando chegar em casa. Se colocar de castigo, vai brincar, não vai fazer outra coisa. Mas quando sofre uma disciplina, arde um pouquinho o bumbum, já vai lembrar a razão por trás disso. Por isso não funciona essa marca na mão se tiver muito tempo entre o evento e a disciplina. Uma outra coisa que pode ajudar muito, se seu filho é caracterizado por ter birra em certos momentos, você já sabe. Vamos supor que ele é muito tentado no supermercado, toda vez que vocês vão, ele quer que você compre alguma coisa e você não vai comprar e você já sabe o que vai acontecer. Então, antes de chegar lá, vocês estão a caminho, vai ensinando, lembrando seu filho. Filho, a mamãe tem a lista aqui, a mamãe vai comprar apenas o que está na lista. Não adianta pedir uma coisa, não vou comprar e eu espero que você tenha o comportamento correto. Essas lembranças, dialogando, ajudando antes do fato, também ajuda muito. Mas precisamos lembrar, como sempre, que mesmo com toda a instrução, toda a técnica, o problema da criança está no coração. E esses momentos de birra simplesmente são mais oportunidades para lidarmos com pecado nato, estutícia, diz Provérbios 22:15, está amarrado no coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Acaba sendo um momento de instrução e de ministrar o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, o único que é capaz de obedecer e fazer a criança obedecer. Isso significa alcançar o coração do nosso filho, mesmo em momentos desagradáveis, em que a criança solta nos envergonha, nós ainda estamos trabalhando nesse processo. Bem, mais uma situação difícil, mas que tem, sim, respostas à luz da palavra de Deus para descortinar o coração e alcançar o nosso filho com a graça de Jesus Cristo.